Tudo. Então vamos lá. Para o que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje? Hoje a gente vai ver. Eu comecei a ler Jeremias, né? E aí eu estava lendo aqui o capítulo 2 e tem uma palavra aqui para o nosso coração nesse capítulo. Para que o Senhor nos guarde, guarde o nosso coração, para que a gente não cometa os mesmos erros que o seu povo cometeu. Bom dia! É a mãe ou é a filha que está aqui? Ana Paula Dourado, ou é as duas? Deus abençoe. Vamos lá? Vamos orar então? A gente vai ler Jeremias 2, tá? Hoje, o nosso devocional. O Espírito Santo tem a liberdade para falar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigada, amado das nossas almas, por esse tempo. Eu te louvo, Deus, pela vida dessas mulheres que têm separado esse tempo para ouvir a tua voz. Senhor, aqui não, que não seja nada de mim mesma, mas o Senhor tem um- águas profundas para nós mergulharmos em conhecimento do Senhor, em conhecimento do seu coração, em conhecimento, ó Deus, do seu mover na nossa vida, Pai. E muito desse mover é representado na tua palavra, através da tua relação com o povo de Israel. E que o Senhor, nesta manhã, tenha liberdade para ministrar os nossos corações de uma forma é, profunda e transformadora, Deus. Em nome de Jesus, trata em nós áreas que precisam ser tratadas. Cura em nós, Senhor, coisas que ainda precisam ser saradas. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e declaro. Amém. Amém? Deus abençoe. Então vamos lá, gente. O que que o Senhor vai falar aqui com a gente? Eu estava lendo e o que que é a palavra que me veio sobre a nossa facilidade em substituir Deus por qualquer outra coisa. Substituir a confiança em Deus por qualquer outra coisa, tá? É, eu achei tão lindo aqui no versículo 2 até o 3, falando sobre o relacionamento do povo de Israel com Deus lá no início da caminhada deles. Como eles confiavam em Deus, como eles se entregavam a Deus. Olha só como que fala, ó. Lembro-me de como vocês desejavam me agradar. Olha que lindo. Quando era uma jovem noiva, há muito tempo atrás. Presta atenção. Você me amava e me seguia, até mesmo lá no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos da sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Então, ele está falando aqui de um povo que amava a Deus, né? Que era como que amava que desejava agradar a Deus, né? E faz uma analogia que era como uma noiva que amava e seguia ao Senhor, mesmo lá no deserto. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que isso mudou. E na nossa caminhada com o Senhor, você lembra de quando você conheceu Jesus? Você lembra dos seus primeiros passos na presença dele? Que a gente queria ganhar o mundo. Eu tenho que falar desse amor para todo mundo. Eu tenho que falar. Eu preciso que as pessoas conheçam esse Deus que eu estou conhecendo. Eu preciso que as pessoas também reconheçam esse Deus que eu estou conhecendo. Aí o tempo passa
E a gente pode passar as dificuldades, podia passar as dificuldades que fosse, podia passar as tribulações que fosse, podia passar o deserto que fosse, mas continuava ali, fiel, né? É, amando e seguindo ao Senhor. Mas alguma coisa na caminhada aqui do povo mudou, mudou isso. A gente vai ver aqui, ó, mais adiante, a partir do 5. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Olha só. Quando o povo deixa de confiar no Senhor, e aí ele coloca aqui que vão atrás de ídolos inúteis, o que que acontece? Aqueles que confiam em ídolos inúteis, o Senhor diz que também se tornam inúteis. E ele está dizendo isso para o povo. Eu falo, olha, foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou do Egito em segurança, e nos conduziu pelo deserto a uma terra, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e densa de escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Então Jesus começa, Deus aqui no caso começa a questionar o povo, né? O que que eu fiz para que vocês, que defeito, né, encontraram para que se afastassem? Existe um perigo quando a gente começa a adquirir uma certa maturidade, uma, uma certa independência, porque assim, no primeiro amor, quando a gente vem para Deus, a gente tem uma grande dependência em Deus, certo? Em ouvir a voz de Deus, em ouvir a direção de Deus. Mas há um perigo conforme nós vamos crescendo. Crescendo, eu digo, a gente vai conhecendo um pouco mais, a gente vai tendo experiências e a gente pode cair numa armadilha. A armadilha de achar que não precisa mais consultar a Deus porque eu já sei como fazer. Por quê? Eu já tive experiências, eu já vivi essas experiências. Então, eu já sei como fazer. Eu não preciso ir lá falar com Deus. E começa a confiar em si mesmo e pior, começa a confiar em tudo à sua volta, menos em Deus. E foi essa armadilha, foi nesse pecado que o povo de Deus começou a cair. Eles começaram a confiar tudo que estava à sua volta, mas não consultavam a Deus, não confiavam em Deus. E isso vai trazendo pesar. E eu acho interessante aqui no versículo 11 que Deus, ele fala assim, olha, alguma vez uma nação trocou seus deuses por outro, mesmo que não sejam deuses de verdade? Então, pessoas que não conhecem o Deus vivo, eles têm suas crenças, eles têm seus apegos, e essas pessoas não trocam o que é de mentira pelo que é por outros de mentira ou que seja pelo próprio Deus. Agora, o povo de Deus, que conhece o que é real, que conhece o que é de verdade, troca o que é verdadeiro pelo falso. O que que acontece na mente do povo de Deus para trocar o que é real, para trocar o que é verdadeiro pelo falso?
para deixar de confiar e consultar a Deus, para se aliançar a coisas falsas e mentirosas. Olha, eu vou falar aqui, ó. E eles falam assim, ó, é, abandonam a mim a fonte de água viva e cavam para si cisternas rachadas que não retêm água. Sabe o que isso aqui significa? Que eu tenho uma necessidade de fazer as coisas pelo meu próprio braço. A nossa caminhada no Senhor, ela é para ser muito leve, gente. Não é para ser. Por mais que nós temos as nossas guerras, nós temos as nossas lutas, mas a caminhada em Deus, ela não é para ser pesada, porque Deus é a nossa fonte de água viva. Dá trabalho para você beber uma água da fonte? Meu Deus, você só chega lá na fonte, põe a mãozinha e bebe. Ela tá pronta, ela tá fresca, ela tá limpa. Agora, fala para mim para você beber uma água de uma cisterna. O trabalho que você tem para você tirar e fazer a água jorrar em uma cisterna para você beber. Mas a gente tem a tendência de preferir cavar cisternas em vez de ir na fonte de água viva. Sabe o que é cavar cisternas? Você buscar resolução dos seus problemas por você mesmo, achando que você pode alguma coisa, achando que eu posso alguma coisa. Tá tudo tão fácil, é tão simples, é só eu chegar na fonte de água viva. Está ali disponível para mim. A fonte de água viva está disponível para mim todos os dias. Todos os dias eu tenho acesso às fontes de água viva. Não, mas eu vou cavar cisterna. Eu vou cavar cisterna, eu vou dar um jeito em vez de vir nas fontes de águas vivas. Vamos aprender a matar a sede nas fontes e parar de tanta loucura. É, eles colocam aqui, ó, sobre. Aí depois aqui para frente, ele vai falar sobre a questão de eles ficarem buscando, né, resolução dos seus problemas com outras nações. Sabe? A gente faz isso também, sabia? Meu Deus, eu tenho aquele boleto para pagar. Não, eu vou dar um jeito, eu vou pegar emprestado de fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Mas antes, nem vai falar com Deus primeiro, nem vai orar. Para que que Deus vai agir alguma coisa na tua vida se você já está dando um jeito? Ah, eu mesma dou um jeito, eu dou um jeito. Eu vou lá e faço. Sabe, tudo você maquina aqui dentro antes de ir falar com o pai. E da mesma forma, e esse tipo de atitude de, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, 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 é, é a mesma situação de quando o povo tinha alguma situação para resolver, de guerras que tinha que travar, eles não iam consultar a Deus, eles iam já se aliançar com outras nações. Que fala já nos versículos, ó, porque Israel se tornou escravo, porque foi levado como despojo. Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas, ninguém mais vive. Ah, nananana. Ó, que lucro você tem em tratados com o Egito e seus acordos com a Síria? De que lhe adianta as águas do Nilo e as águas do Eufrates?
Então, eu tenho uma fonte de água viva para mim, que mata a minha sede, que por onde eu tenho acesso à resolução das questões da minha vida, mas eu prefiro fazer tratados com o Egito, com a Síria e beber das águas do Nilo e do Eufrates, em vez de beber das águas das fontes de água viva que é do Senhor. Ai, pastor, e como que é isso? Quando que isso acontece? Quando eu busco em pessoas a solução para a minha vida. Eu vou buscar em pessoas. Eu não vou buscar no Senhor. Eu não vou orar, falar com o Pai. Amém? Então, assim, hoje essa palavra que Deus trouxe para o nosso coração é sobre a gente se colocar nesse lugar, né, de entender que Deus é a nossa fonte e que a gente não precisa estar buscando em outros lugares. E a nossa caminhada com o Senhor, ela não é para ser pesada, ela é muito mais leve, né? Jesus não falou? Tomai do meu fardo, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, tá pesado, então você tá carregando alguma coisa que não é para carregar. Se tá pesado é porque tem alguma coisa a mais que você tá carregando que não é para carregar. Vamos soltar o que precisa ser soltado e carregar só o que precisa ser carregado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aprender o caminho das fontes, o caminho da fonte de água viva, e não ceder à tentação de cavar cisternas para nós. Não, e o pior que ele coloca aqui, né? Cavaram para si cisternas. E essas cisternas ainda, ele coloca que são rachadas, tá? E que não podem reter água. Além de ter todo o trabalho de cavar uma cisterna, que dá trabalho da pega, ela nem retém água. E como que a gente faz isso? Nós fazemos muito isso, muito. A gente se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, se cansa, lutando, lutando e fazendo as coisas por nós mesmos, sendo que basta ir até a fonte. É só ir até a fonte. Amém? Ó, a gente está começando maio, né? Hoje é dia 1º de maio, mês 5 do mês, do ano. E sou muito grata a Deus por esse ano, por tudo que nós temos vivido, né? E muito grata a Deus por esse mês que está iniciando. E que seja algo que possamos viver, algo no extraordinário de Deus. E nesse dia 1º de maio, né, com essa palavra, que nós estejamos usufruindo dessa fonte de água viva que é o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Quero declarar um dia de graça, de vitória, um dia de bênção para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. E que essa palavra possa ter vindo de encontro a você, falado ao teu coração, de uma forma que te traga força, graça, para você vencer suas lutas,
e, e que não seja tão pesado. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque quantas vezes nós nos esquecemos que Tu és a fonte de água para nós. E nós saímos para querer cavar os nossos próprios poços, poços rachados que não retêm água, que só nos cansam. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro aqui nesse lugar mulheres sábias, mulheres cheias do Teu Espírito, mulheres a- que sabem o caminho da fonte de água, mulheres hidratadas espiritualmente, saciadas nas águas do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro isso. Eu te louvo, Senhor, por esse mês que estamos iniciando hoje. Eu declaro, Senhor Jesus, um mês de realizações, um mês de vitória, um mês de novidades, um mês de boas notícias. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja, Senhor, se movendo em favor da tua igreja, em favor do teu povo, em favor destas famílias que estão ouvindo, essas mulheres, né, que representam famílias e que estão aqui ouvindo estas palavras. Que essas palavras possam acessar o coração delas, Deus, trazendo vida, trazendo refrigério para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por tudo que vamos viver nesse fim de semana agora. Que a tua bênção esteja conosco. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e abençoo, Senhor, cada uma que aqui está. Para a glória do teu nome. Amém. Amém? Preciosas do Senhor. Deus abençoe vocês, abençoe o seu dia. E este é o dia que o Senhor já fez, tá bom? Vamos vivê-lo com alegria, vamos vivê-lo com graça e dando o nosso melhor ao Senhor. Em nome de Jesus. Um beijão. Deus abençoe vocês.